Fala galera bonita, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui no nosso canal para continuar a falar sobre textos. Nós temos já uma playlist aí que fala sobre tipos de textos, o que é texto, a diferença entre tipo de texto e gêneros textuais, como escrever, né, dicas para escrever uma redação. E hoje nós vamos falar sobre o texto argumentativo. Você tem curiosidade? Você tem dificuldade em entender o que é um texto argumentativo? Fique até o final dessa aula e você não terá mais dificuldades. Eu já falei que nós temos uma aula sobre diferença entre tipos de texto e gêneros textuais. Eu vou deixar o link aqui para você encontrar com mais facilidade essa aula e acessar e assistir, porque é importante primeiro que você saiba onde se situa o tipo de texto argumentativo no nosso estudo de texto, tá? No nosso estudo sobre texto. Então, vai lá, dá uma espiadinha naquela aula primeiro e volta para cá e vamos aí falar sobre texto argumentativo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o texto argumentativo, como eu já falei, é um tipo de texto que está entre aqueles 5 tipos de textos. Ou seja, ó, o narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, injuntivo, são os 5 tipos de textos que nós temos na nossa forma de escrever aí no dia a dia, tá? Isso quer dizer que há formatos específicos quando se trata de escrever um texto. E o texto argumentativo não foge dessa questão. Aí você me pergunta assim, professora, quando cai no Enem, eles falam que é um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos a dissertação que ela é argumentativa e a dissertação que ela pode ser expositiva, tá? E aí são 2 tipos de textos diferentes. Então, qual seria a diferença entre a argumentação e a exposição, já que as duas podem ser dissertações? A argumentação, você vai defender um ponto de vista, você vai ter uma opinião dentro daquele texto, uma opinião do autor. Então, por exemplo, se você vai falar sobre a violência contra a mulher brasileira, né, a violência doméstica contra a mulher brasileira, qual a sua opinião sobre o assunto? Né? Então, você teria que expor a sua opinião. Já o texto expositivo, não. Ele é meramente expositivo. Ele tem, por exemplo, o assunto violência, ele só vai mostrar. Ele não vai colocar a opinião do autor. O autor não vai colocar o seu ponto de vista e nem defendê-lo, porque se não tem ponto de vista, não faz sentido defender. Ele somente vai expor informações, tá? Essa é a finalidade da exposição. E já a argumentação não, a argumentação é a defesa. E esse que é o ponto-chave da diferença entre argumentação e exposição. É justamente uma tese, um ponto de vista. Opa, professora, você falou tese. O que é uma tese? Gente, é super importante. Quem vai fazer um texto argumentativo saiba muito bem o que é tese. E que a tese, ela precisa estar presente no texto argumentativo. Vamos ver então. Tese. O que é tese? Tese é a defesa do seu ponto de vista dentro do texto, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aí. Você chega para sua mãe e fala assim, mãe, eu quero ir a uma festa. Aí a sua mãe fala assim, não, você não vai. Aí você começa, mamãe, mas eu mereço ir a esta festa. Olha, você colocou seu ponto de vista, porque o ponto de vista da sua mãe, de repente, é que você não merece. Aí a sua mãe vai falar assim, por que você, então, merece ir a esta festa? Aí você vai começar a argumentar. Então, o que é argumentar? Aí a gente vai cair, aí eu já saio da tese, já vou falar para você o que é argumentar. Aí você vai começar, poxa mãe, passei com o cachorrinho hoje, lavei o quintal, lavei o banheiro, essa semana eu fui um bom filho, uma boa filha, mereço sim ir à festa. Aí a sua mãe bondosamente fala, realmente essa semana você colaborou, então fim de semana é seu, você pode ir à festa, né? Jovens aí que amam, né, curtir uma festa. Eu tô dando um exemplo, então você usou argumentos que sustentassem aquela sua opinião, aquela sua tese, aquela sua defesa. Então, gente, resumindo, o que é a tese? É o ponto de vista, é a sua opinião.
E o que são os argumentos? É aquilo que vai sustentar a sua tese ali dentro do texto, tá? Então, quando nós falamos sobre texto argumentativo, eu falei que é formato, né? Então, formato é o quê? É uma forma, né, de se escrever algo, uma redação com formato específico. Então, como seria, então, vamos falar agora do formato desse texto. Como que esse texto deve ser apresentado? Primeiro, basicamente, uma redação argumentativa, ela vai ter de uns 5 parágrafos aí, no máximo, né? Ela se dividiria basicamente assim: introdução, primeiro parágrafo. Desenvolvimento, aí de 2 a 3 parágrafos aí você consegue fazer um desenvolvimento legal. Depende aí dos seus argumentos, de qual vai ser a sua forma aí de argumentar. E ao final, o último parágrafo será a conclusão. Então, você pode ter aí de 4 a 5 parágrafos tranquilamente para você escrever uma boa redação, uma redação satisfatória. O que então, professora, vai entrar em cada um desses parágrafos? Eu vou falar agora somente uma sugestão de como você pode escrever essa redação, mas há várias formas que você pode apresentar a sua opinião e seus argumentos, tá? Então, um exemplo. Na introdução, deverá, aí sim, necessariamente aparecer o seu posicionamento, né, que é a tese, o seu ponto de vista. Então, o que é fundamental na introdução? Tese, que é a sua opinião, né, aparecendo ali. Claro que nunca em primeira pessoa, tá, gente? Isso aí é outra questão, mas hoje eu só tô dando aí um pouquinho aí falando sobre essa questão, mas à frente eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Mas então, a primeira lá, voltando ao primeiro parágrafo, a introdução deve conter a tese, tá? Que é a sua opinião ali, e o tema de uma forma mais genérica, uma forma parafraseada, vamos dizer. Você vai expor o tema ali, colocando a sua opinião. E nos outros 2 ou 3 parágrafos seguintes, você vai colocar o seu desenvolvimento, que será ali os seus argumentos em cada um daqueles parágrafos, tá? Então, cada parágrafo vai trazer um argumento aí para sustentar aquilo que você falou no início. E ao final, você tem a sua conclusão, que é o fechamento, a reafirmação do tema, a reafirmação da sua opinião, e depois você vai colocar ali no fechamento, no caso, a redação do Enem pede uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É a solução para o problema apresentado. É a solução para aquela questão ali que foi levantada. Então, qual que é a sua capacidade de solucionar problemas? É isso que a banca do Enem vai querer ver. E isso é muito específico do Enem, essa questão da proposta de intervenção. E aí você deve colocar uma proposta aí que atenda, pelo menos, claro que você não vai descobrir o mundo, né, com essa proposta, mas você vai colocar ali uma coisa coerente, algo possível de ser realizado, não tão assim banal, né, aquela coisa muito genérica, tem que ser uma coisa mais assim, vamos dizer, mais que chame a atenção ali, né, do corretor. E depois vai fazer o fechamento, tá? Então, gente, basicamente a redação argumentativa é isso, não tem mistério, tá? Você seguindo esse formato, você seguindo essas diretrizes, você consegue aí pelo menos iniciar a sua redação. Você consegue pelo menos ter uma noção de como que será esse formato. Então, gente, isso foi apenas um pontapé inicial para falar sobre texto argumentativo. Nas próximas aulas trarei mais conteúdos que facilite aí a sua redação, tá? Muito obrigada por você ter ficado até o final aqui no nosso canal. Se inscreva se você não se inscreveu, tá? Ative o sininho para você saber quando sair uma videoaula nova e publique, comente, compartilhe aí os nossos conteúdos, tá? Então, um beijo, um grande abraço e até a próxima!